Olá pessoal, tudo bem? Voltei depois de um tempo, né, para terminar de falar a respeito de como foi a descoberta do da síndrome do Lippi, né? Eu terminei o último vídeo falando da nossa chegada no hospital. Logo que detectamos os sintomas do Lippi, e aí teve todo aquele processo de conseguir atendimento pela doutora na época, que se negou a nos atender imediatamente, assim que eu chamei, né, que eu constatei ela. Então, depois de chegar no Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão, é um hospital de base, quem conhece sabe que é o melhor hospital da região, eu diria até do estado de São Paulo, para tratar de certos casos, né? Quando se trata, assim, principalmente de investigação, de um caso mais sério, de genética, é um hospital de base, de referência. E após chegar, então, logo o Lipe foi medicado, fez uma tomografia, fez vários exames, inclusive aquele da espinha, que tira um líquido da espinha e não deu nada, sabe? Então, assim, os médicos começaram a dar dar uma lista de nomes de doenças, de síndromes que poderia vir a ser por causa dos sintomas. Então, tipo, tem muitas doenças que com nomes diferentes, mas com sintomas muito semelhantes, praticamente iguais, né? Igual a epilepsia, por exemplo, tem várias doenças que podem desenvolver a epilepsia, e tem pessoas que têm apenas a epilepsia. Consegue entender? Então, até descobrir realmente o que era, teve muitas dúvidas, né? Muitas vias de dúvidas que deixava a gente preocupado, pensativo, né? Inseguro. Mas, assim, o que eu quero passar com tudo isso, gente? Depois desses exames, né? Dessa internação, a gente ficou 12 dias internado nessa primeira internação. Então, foram 12 dias de internação da primeira vez e Lipe saiu alimentando por sonda nasoentérica, aquela de nariz. Ficou um tempo bom e a gente teve alta dia 28 de maio. Dia 8 de maio. Entramos dia 28 de abril de 2020 no hospital para começar, né, entender o que estava acontecendo. Depois de vários exames e uma ressonância, colhemos exames, inclusive, nessa internação para enviar para vários lugares, e um deles foi o laboratório da Alemanha, né? E outros laboratórios dentro do Brasil mesmo, como a cidade de São Paulo, Porto Alegre, dentre outras. E aí, assim, a gente teve alta, o Lipe voltou a alimentar por sonda. E como era processo de pandemia, era tudo muito começo, muito novo, era muito difícil porque o Lipe ainda tinha movimentos. Então ele conseguia, mesmo que involuntariamente, sem querer, ele conseguia levar a mão no rosto e puxar a sonda. Então toda semana, várias vezes na semana a gente estava no hospital com o Lipe por causa que ele tirava a sonda e não é um procedimento que qualquer pessoa possa fazer, né? Então não é, por exemplo, a gente mora perto de um posto de saúde, a gente passou, sempre que vai mudar de casa, sempre escolhe um local próximo a um hospital. Então a gente já morava perto de um posto de saúde, mas não tinha como passar lá porque não é todo mundo que tem, né, que é preparado para isso, né? Por ser um procedimento um pouco mais, talvez eu diria invasivo, mas não sei se é a palavra certa. Então a gente passou esse processo, né, de ida e vinda várias vezes por causa da sonda. Passou um tempo, uns dias, o Lipe voltou a se alimentar por boca, né? Um médico de uma UPA suspendeu a sonda e o Lipe estava correspondendo bem, beleza. Então do dia 8 de maio, a gente ficou em casa, ele ficou mais ou menos uns 20 dias alimentando por sonda, depois normalizou. Enquanto esse tempo, alimentação por sonda, eu fazia alimentação artesanal, que ela feita em casa, com a receita, tudo. Comida igual a gente come, só que preparada um pouco de modo diferente, né? Igual as orientações. Quem passa por isso sabe como é. Então, às vezes era separadinho, tinha que torrar uma farinha
para dar uma, não é incrementada, trazer alguma diferença para aquela alimentação específica. Eu não lembro agora. Coisa de nutricionista, né? Então, eu fazia tudo isso. Então, depois disso, no dia 31 de julho de 2020, ele broncoaspirou. Então, foi para UPA e ele internou novamente. No dia 1º de agosto, fomos para o HC novamente. De lá, internamos. Ficamos 2 meses e 19 dias nessa internação. Foi feita traqueostomia no LIP para ajudar ele a voltar a respirar, né? Durante esse tempo, passamos por muita coisa. Eu tive que deixar o LIP dentro do hospital, na UTI, e ir embora para casa sem o LIP. E eu nunca tinha desgrudado dele, né? Não tinha me separado dele. Então foi um processo bem difícil. Fiquei 3 dias sem ele em casa e sem poder visitá-lo por causa do Covid. Então eu tive que acionar a ouvidoria do Hospital das Clínicas e dizer que estava disposta a chamar uma reportagem, porque não deixava a gente ver ele e não assinava logo. Falava que só precisava de uma assinatura para ir para ser transferido pro mesmo Hospital das Clínicas, só que em local diferente, né? É um hospital mais velho e um mais novo, né? Que é o campus da USP. Então ele precisava ir para a USP. E com isso, assim, era uma enrola. E eu falei, poxa vida, o que custa, né? São 10 minutos no máximo, uma assinatura. E fazer a transferência e tá tudo certo. Eu vou para lá, eu fico o tempo que eu puder e tá tudo bem, né? Segue o restante, não é, do processo até dar o tempo de alta. Aí depois de fazer tudo isso, né, ameaçar chamar reportagem, falar com a ouvidoria por e-mail, liguei várias vezes, fui destratadas por algumas enfermeiras do setor, né, do HC antigo, né, mais velho. Enfim, registrei todas as reclamações que eu pude, porque se a gente respeita, a gente no mínimo tem o direito de ser respeitado de volta. E eu gosto das coisas tudo certinha, né, como manda a lei. Então eu registrei honestamente, mas tive que falar que estava disposta a chamar a reportagem, porque era um direito meu, do meu esposo, de estar com o Felipe, né? É só uma criança, né? Na época tinha 1 ano e pouquinho, então precisava ser assistido por nós, que somos os responsáveis. Passado isso, né, durante essa internação longa de 2 meses e 19 dias, aconteceu a traqueostomia, né? Depois tivemos que fazer, né, aceitar a sonda, a cirurgia da gastrostomia, porque ele já não estava conseguindo deglutir. Eu achei muito importante, eu amei, assim, essa parte, porque a gente já estava internado, então não ia demorar, igual geralmente demora, para fazer uma cirurgia de gastrostomia. Então eu concordei, fui atrás, fiz o que tinha que fazer e desde então é uma bênção para nós, porque muda totalmente, né, a condição da criança. Parou aquela questão de ficar indo em UPA o tempo todo para recolocar a sonda, já que ele conseguia puxar involuntariamente, mas conseguia. E parou os entupimentos, né, veio assim como um alívio para nós, uma bênção. E passados esses 2 meses e 19 dias, nós tivemos alta no dia 19 de outubro de 2020 também. E viemos para casa, já estava tudo preparado. O pessoal do SAD, que é a equipe cedida pela prefeitura, que faz o atendimento domiciliar de pacientes acamados e que recebe os cuidados paliativos. Então, eles prepararam, né? A gente veio em casa, meu marido veio, recebeu eles, olharam como que era a casa, a gente estava morando em outro local, e avaliaram tudo certinho, a cama, né? O espaço, a condição da casa, saber se realmente a criança ia ter o tratamento que ela merece e precisa. E aí, deu tudo certo.
E quando voltamos para casa, aí foi uma bênção, uma alegria, né? Um recomeço, uma trajetória nova de várias adaptações. E então, desde aí, o Lipe passou a respirar com a ajuda da traqueostomia, né? Pela traqueostomia, não mais só pelo nariz. Alimentar por sonda de gastrostomia. Respirar com a traqueostomia e alimentar pela sonda de gastrostomia, que é a sondinha na barriguinha. E então, gente, é isso, né? Os exames saíram durante o resultado do exame da genética, por a gente estar internado, saiu durante essas internações, então foi rápido, cerca de mais ou menos 4 meses, né? Para sair o resultado. O primeiro resultado saiu, foi aqui dentro do Brasil mesmo, não lembro se foi São Paulo, se foi Rio Grande do Norte. E eu sei que o exame decisivo mesmo, porque os outros deram negativos para as outras doenças, e a única coisa que foi encontrada nessa amostra, tanto minha quanto do Lipe, foi a variante da síndrome de Aicardi-Goutieres, né? Que é uma síndrome que eu vou falar um pouquinho sobre ela depois, mas eu vou falar com os papéis, né, com o resultado dos exames para mim tá vendo. Por enquanto eu tô resumindo a nossa descoberta, né? Como que a gente lidou, o que aconteceu até a gente descobrir o que estava se passando. Então é um compartilhamento de experiência para que vocês entendam melhor o porquê desse canal. Então tivemos a alta já com o resultado, com o diagnóstico já fechado e, como eu disse, foi recomeçar e se readaptar novamente a tudo. E desde então, assim, tem sido muito bom. Tem sido maravilhoso estar em casa, poder cuidar em casa, em família e compartilhar momentos, né? Temos nossas limitações, mas é maravilhoso o fato de estar em casa e poder cuidar dele em casa. Bom, sobre os sintomas, é isso, né? Falei várias coisas aqui nos outros vídeos e eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam ou se tem alguma dúvida sobre os sintomas, coloca aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, tá bom? Vou gravar um vídeo a respeito, vou colocar a legenda com a dúvida e aí vocês vão entender a resposta do vídeo, tá bom? E é isso, um forte abraço, obrigada por nos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? Voltei depois de um tempo, né? Para terminar de falar a respeito de como foi a descoberta da síndrome do Lippe, né? Eu terminei o último vídeo falando da nossa chegada no hospital. Logo que detectamos os sintomas do Lippe, e aí teve todo aquele processo de conseguir atendimento pela doutora na época, que se negou a nos atender imediatamente, assim que eu chamei, né, que eu constatei ela. Então, depois de chegar no Hospital das Clínicas, aqui de Ribeirão, é um hospital de base, quem conhece sabe que é o melhor hospital da região, eu diria até do estado de São Paulo, para tratar de certos casos, né? Quando se trata, assim, principalmente de investigação, de um caso mais sério, de genética, é um hospital de base, de referência. E após chegar, então, logo o Lippe foi medicado, fez uma tomografia, fez vários exames, inclusive aquele da espinha, que tira um líquido da espinha e não deu nada, sabe? Então, assim, os médicos começaram a dar dar uma lista de nomes de doenças, de síndromes que poderia vir a ser, por causa dos sintomas. Então, tipo, tem muitas doenças que com nomes diferentes, mas com sintomas muito semelhantes, praticamente iguais, né? Igual a epilepsia, por exemplo, tem várias doenças que podem desenvolver a epilepsia, e tem pessoas que têm apenas a epilepsia, conseguem entender? Então, até descobrir realmente o que era, teve muitas dúvidas, né? Muitas vias de dúvidas que deixava a gente preocupado, pensativo, né? Inseguro. Mas, assim, o que eu quero passar com tudo isso, gente? Depois desses exames, né? Dessa internação, a gente ficou 12 dias internado nessa primeira internação.
Então foram 12 dias de internação da primeira vez e Lipe saiu alimentando por sonda nasoentérica, aquela de nariz. Ficou um tempo bom e a gente teve alta dia 28 de maio. Dia 8 de maio. Entramos dia 28 de abril de 2020 no hospital para começar, né, entender o que estava acontecendo. Depois de vários exames e uma ressonância, colhemos exames, inclusive, nessa internação para enviar para vários lugares, e um deles foi o laboratório da Alemanha, né? E outros laboratórios dentro do Brasil mesmo, como a cidade de São Paulo, Porto Alegre, dentre outras. E aí, assim, a gente teve alta, o Lipe voltou a alimentar por sonda. E como era processo de pandemia, era tudo muito começo, muito novo, era muito difícil porque o Lipe ainda tinha movimentos. Então ele conseguia, mesmo que involuntariamente, sem querer, ele conseguia levar a mão no rosto e puxar a sonda. Então toda semana, várias vezes na semana a gente estava no hospital com o Lipe por causa que ele tirava a sonda e não é um procedimento que qualquer pessoa possa fazer. Né? Então não é, por exemplo, a gente mora perto de um posto de saúde, a gente passou, sempre que vai mudar de casa, sempre escolhe um local próximo a um hospital. Então a gente já morava perto de um posto de saúde, mas não tinha como passar lá porque não é todo mundo que tem, né, que é preparado para isso, né? Por ser um procedimento um pouco mais, talvez eu diria invasivo, mas não sei se é a palavra certa. Então a gente passou esse processo, né, de ida e vinda várias vezes por causa da sonda. Passou um tempo, uns dias, o Lipe voltou a se alimentar por boca, né? Um médico de uma UPA suspendeu a sonda e o Lipe estava correspondendo bem, beleza. Então do dia 8 de maio, a gente ficou em casa, ele ficou mais ou menos uns 20 dias alimentando por sonda, depois normalizou. Enquanto esse tempo, alimentação por sonda, eu fazia alimentação artesanal, que ela é feita em casa, com a receita, tudo. Comida igual a gente come, só que preparada um pouco de modo diferente, né? Igual as orientações. Quem passa por isso sabe como é. Então, às vezes era separadinho, tinha que torrar uma farinha para dar uma... não é incrementada, trazer alguma diferença para aquela alimentação específica. Eu não lembro agora. Coisa de nutricionista, né? Então, eu fazia tudo isso. Então, depois disso, no dia 31 de julho de 2020, ele broncoaspirou. Então, foi para a UPA e ele internou novamente. No dia 1º de agosto, fomos para o HC novamente. De lá, internamos. Ficamos 2 meses e 19 dias nessa internação. Foi feita traqueostomia no Lipe para ajudar ele a voltar a respirar, né? Durante esse tempo, passamos por muita coisa. Eu tive que deixar o Lipe dentro do hospital, na UTI, e ir embora para casa sem o Lipe. E eu nunca tinha desgrudado dele, né? Não tinha me separado dele. Então foi um processo bem difícil. Fiquei 3 dias sem ele em casa e sem poder visitá-lo por causa do Covid. Então eu tive que acionar a ouvidoria do Hospital das Clínicas e dizer que estava disposta a chamar uma reportagem porque não deixava a gente ver ele e não assinava logo. Falava que só precisava de uma assinatura para ir para ser transferido pro mesmo Hospital das Clínicas, só que em local diferente, né? É um hospital mais velho e um mais novo, né? Que é o campus da USP. Então ele precisava ir para a USP. E com isso, assim, era uma enrola. E eu falei, puxa vida, o que custa, né? São 10 minutos no máximo, uma assinatura. E fazer a transferência e tá tudo certo. Eu vou para lá, eu fico o tempo que eu puder e tá tudo bem, né? Segue o restante, né, do processo até dar o tempo de alta. Aí depois de fazer tudo isso, né, ameaçar chamar reportagem,
falar com a ouvidoria por e-mail, liguei várias vezes, fui destratadas por algumas enfermeiras do setor, né, do HC antigo, né, mais velho. Enfim, registrei todas as reclamações que eu pude, porque se a gente respeita, a gente no mínimo tem o direito de ser respeitado de volta. E eu gosto das coisas tudo certinha, né, como manda a lei. Então eu registrei honestamente, mas tive que falar que estava disposta a chamar a reportagem, porque era um direito meu, do meu esposo, de estar com o Felipe, né? É só uma criança, né? Na época tinha 1 ano e pouquinho, então precisava ser assistido por nós, que somos os responsáveis. Passado isso, né, durante essa internação longa de 2 meses e 19 dias, aconteceu a traqueostomia, né? Depois tivemos que fazer, né, aceitar a sonda, a cirurgia da gastrostomia, porque ele já não estava conseguindo deglutir. Eu achei muito importante, eu amei, assim, essa parte, porque a gente já estava internado, então não ia demorar, igual geralmente demora, para fazer uma cirurgia de gastrostomia. Então, eu concordei, fui atrás, fiz o que tinha que fazer e desde então é uma bênção para nós, porque muda totalmente, né, a condição da criança. Parou aquela questão de ficar indo no UPA o tempo todo para recolocar sonda, já que ele conseguia puxar involuntariamente, mas conseguia. E parou os entupimentos, né, veio assim como um alívio para nós, uma bênção. E passados esses 2 meses e 19 dias, nós tivemos alta no dia 19 de outubro de 2020 também. E viemos para casa, já estava tudo preparado, o pessoal do SAD, que é a equipe cedida pela prefeitura, que faz o atendimento domiciliar de pacientes acamados e que recebe os cuidados paliativos. Então, eles prepararam, né? A gente veio em casa, meu marido veio, recebeu eles, olharam como que era a casa, a gente estava morando em outro local, e avaliaram tudo certinho, a cama, né? O espaço, a condição da casa, saber se realmente a criança ia ter o tratamento que ela merece e precisa. E aí, deu tudo certo, e quando voltamos para casa, aí foi uma bênção, uma alegria, né? Um recomeço, uma trajetória nova de várias adaptações. E então, desde aí, o Lipe passou a respirar com a ajuda da traqueostomia, né? Pela traqueostomia, não mais só pelo nariz. Alimentar por sonda de gastrostomia. Respirar com a traqueostomia e alimentar pela sonda de gastrostomia, que é a sondinha na barriguinha. E então, gente, é isso, né? Os exames saíram o resultado do exame da genética, por a gente estar internado, saiu durante essas internações, então foi rápido, cerca de mais ou menos 4 meses, né? Para sair o resultado. O primeiro resultado saiu, foi aqui dentro do Brasil mesmo, não lembro se foi São Paulo, se foi Rio Grande do Norte. E eu sei que o exame decisivo mesmo, porque os outros deram negativos para as outras doenças, e a única coisa que foi encontrada nessa amostra, tanto minha quanto do Lipe, foi a variante da síndrome de Aicardi-Goutieres, né? Que é uma síndrome que eu vou falar um pouquinho sobre ela depois, mas eu vou falar com os papéis, né? Com o resultado dos exames para mim tá vendo. Por enquanto eu tô resumindo a nossa descoberta, né? Como que a gente lidou, o que aconteceu até a gente descobrir o que estava se passando. Então é um compartilhamento de experiência para que vocês entendam melhor o porquê desse canal. Então tivemos a alta já com o resultado, com o diagnóstico já fechado e, como eu disse, foi recomeçar e se readaptar novamente a tudo. E desde então, assim, tem sido muito bom. Tem sido maravilhoso estar em casa, poder cuidar em casa, em família e compartilhar momentos, né? Temos nossas limitações, mas é maravilhoso o fato de estar em casa e poder cuidar dele em casa. Bom, sobre os sintomas é isso, né?
Falei várias coisas aqui nos outros vídeos e eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam ou se tem alguma dúvida sobre os sintomas, coloca aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, tá bom? Vou gravar um vídeo a respeito, vou colocar a legenda com a dúvida e aí vocês vão entender a resposta do vídeo, tá bom? E é isso, um forte abraço, obrigada por nos acompanhar.